Chegada a nossa última aula, então agora sim vamos abrir a massa para fazer a roupa da nossa Catrina, tá? Ela já tá linda, perfeita, seca, pronta para receber a massa. Vocês vão abrir a massa de biscuit vermelha e eu vou tirar agora aqui o excesso e vou só deixar reto aqui a parte de cima, ó, essa parte aqui, que eu vou colar a partir das costas. Vou usar a cola instantânea, a Control da Tec Bond. Apoio aqui, ó, apoio, venho trazendo um pouquinho para frente aqui na região do busto e vou trazendo a massa, colando já o vestido na nossa Catrina. Um pouquinho mais na frente, ó, vou colocar aqui e aqui. Trago a massa, aperto um pouquinho, tiro o excesso, rasgo mesmo o excesso, aperto aqui novamente. Ó, aperto, integro aí, ó, junto nessa parte que saiu. Vou empurrando a massa, tá? Vou empurrando a massa para completar a forração. Ó, ajeito aqui com a mão, tá vendo esse excesso? Venho com a estequinha, tiro para formar a cinturinha, tiro de um lado e do outro, apertando, ó. E com o dedo eu vou tirando aqui, rasgando e juntando aquilo que for preciso. Como a massa tá fresca, eu consigo tá unindo isso de forma eficiente. Ó, junto aqui essa parte aqui, com o dedo eu vou apertando, corto o excesso com a tesoura. E venho agora com o rolinho, ó, fazendo a união. Não tem problema essa parte da frente não ter massa, porque a gente vai completar com a massa amarela. Só vou juntar só um pouquinho mais aqui, ó, e com o rolinho eu integro tudo, ó, tá? Venho com a mão trazendo, empurrando, integrando. Aí esse é um trabalho de carinho com a massa de biscuit, fazendo esse movimento para englobar toda a massa, cobrir toda a nossa peça, deixando bem marcadinha também a cinturinha, tá? Esse é um detalhe importante que vocês têm que deixar. Ó, fazendo assim com a mão e tá formando. Bom, com a massa amarela, vou abrir um rolinho. Massa biscuit tá fresca, a outra também, então eu só vou posicionar nesse lado assim, ó. Isso vai ser como uma referência aonde eu vou colar as florzinhas amarelas na roupa da Catrina. Vou pegar mesmo a massa, vou apertar só ajeitar aqui, ó, pronto. Vou abrir um outro rolinho, agora com a cola branca da Tec Bond, ó, eu sempre coloco na mão, quando eu tô usando essa embalagem maior, venho aqui no centro e abro essa parte do vestido. Então, eu vou colocar o rolinho primeiro, até aqui a parte de baixo. Venho com o rolinho ou com o pincel modelador, como eu tô fazendo agora, só, ó, trazendo essa massa para a parte de baixo, tá? Ela vai ser coberta com as florzinhas, mas eu preciso ter esse caminho aí de massa amarela. Faço um triângulo e venho aqui, ó, completando e trazendo essa massa. Abro mais um rolinho e já começo a colocar o preenchimento, ó, na lateral, na volta todinha do vestido. E, ó, e fiz toda a volta, tá? Na verdade, a gente vai acabar tampando, né? Então, com as florzinhas, então assim já tá perfeito. Vamos agora colar o braço, tá? Antes disso, a gente vai fazer a manga do braço. Então, a gente vai abrir massa novamente, a massa vermelha, para fazer já a manga e colar no bracinho. Abro a massa, ó, deixo não tão fina, não tão grossa. Como já tá seco, ó, passa a colinha branca, corta aqui para ficar retinho e, ó, ponho, posiciono e venho aqui fechando, fechando e corto o excesso. Aí, venho com a mão, trazendo toda essa massa aqui, juntando aonde ficou o pedacinho aparente do bracinho, do ossinho dela. Pronto. Tá? Aqui, nesse detalhe, ela tem um bordado, alguma coisa assim. Então, eu vou pegar uma rendinha, um pedaço que eu tenho, uma rendinha. Eu peguei uma maior, agora eu resolvi pegar uma menorzinha, que eu acho que vai ficar mais delicado, ó. Para posicionar assim, ele já tá suficiente. Aí eu corto o excesso e vou vir com a instantânea mesmo, tá?
Cuidado só para não colar a mão, porque como a rendinha ela tem esses pedacinhos, ó, que são vazadinhos, para você não correr o risco de passar na sua mão, tá? E agora, como acabamento, a gente põe uma tirinha de massa vermelha para dar o acabamento, ó. E aí a gente consegue deixar a peça bem acabadinha, bem perfeita. Ok? Ó, aí eu vejo como é que ele vai ficar nesse encaixe. Vai ficar, eu quero que ela segure a cintura. Então, eu já venho aqui passando na mão, que é onde eu quero posicionar aqui, né? E aí, agora eu ponho o bracinho com a cola instantânea. Aí, eu tô usando a número 3, mas poderia ser a Control também, tá? A cola instantânea de preferência da Tec Bond de vocês. Essa parte aqui, ela tem um volumezinho a mais. Então, eu venho, abro um rolinho, ó, e vou colocar aqui como se fosse uma ombreira. Então, eu posiciono, colo, ó, como uma ombreira. E venho apertando para dar esse acabamento. Com o pincel modelador ou cabinho de um pincel, ou uma estequinha, vocês fazem essa ombreira. E vou fazer o mesmo do outro lado. Então, basicamente, é a mesma coisa, tá? Essas florzinhas, elas se chamam Sempre Viva. Elas são bem baratinhas. Eu comprei uma porção, uns massinhos de Sempre Viva. E eu vou facilitar e colocar essas florzinhas secas naturais. Mas se você não quiser, você pode fazer florzinha de EVA, essas de papel. Tem outras opções de florzinhas que vocês compram e que podem ser usadas, desde que sejam flores amarelas, tá bom? De qualquer forma, eu vou usar Sempre Viva porque eu tenho uma quantidade, ela é bem baratinha. Eu acho que fica uma opção delicada pelo tamanho da peça e num preço acessível. Então, para colar Sempre Viva, eu vou colocar a cola instantânea, número 3, tá? E aí, eu vou colando todo esse trabalho em toda a parte amarela. A gente vai colar como eu fiz agora, ó. Tá completamente preenchido. Lateral, vestido, toda a volta, tá preenchido já com as florzinhas. Agora, vamos pro cabelo da Catrina. Já estamos quase pro final, hein, pessoal? Cabelo, massinha preta. Vou abrir, ó. Ela tá tão bonita. Vou abrir a massa, vou só suspender aqui para vocês conseguirem ver. Uma bolinha, achato, deixo um pouquinho mais gordinho a parte de cima pra gente colocar na cabeça. E eu venho com a Control. Aí vocês vão perguntar, Cláudia, por que às vezes você usa a Control? Por que tem hora que você usa a instantânea, a número 3? É porque eu tô mostrando outras colas da Tec Bond, tá, pessoal? Mas cola instantânea da Tec Bond a gente sabe que tudo é bom. Colocamos aqui na cabeça, ó, e eu venho empurrando, ó. Empurro, viu? Empurrei de um lado e do outro. Vou colocar um pouquinho mais de cola para aderir essa parte, que não tinha colocado. E aí, agora sim, empurro, empurro. E olha só como começa a formar o cabelinho, tá bom? E a parte de trás tá bem coladinha na cabeça. Acaba fazendo, né, como se fosse a franjinha. Corto esse excesso na parte de cima, pode ser reto, não tem problema, porque a gente vai colocar o chapéu. E eu deixo bem rente mesmo com o pescoço, tá? E agora com a estequinha, a gente vem marcando as franjinhas, os fios de cabelo, ó. Dessa forma, assim, a gente já faz a marcação. Feito isso, agora com a própria massa preta, eu vou fazer agora detalhes de mechas de cabelo. Então, eu abro um rolinho, pontinha mais fina de um lado, venho aqui esticando, faço uma torção aqui, ó, torção mesmo. Colo instantânea e colo, ó, colo aqui na parte de trás. Ela tem um cabelo bem volumoso, tá? Aí eu aproveito e colo atrás da mão, faço um movimento aí para ficar bem harmonioso. E aí a gente vai fazer uma porção de vezes mechas, maiores e menores, ó. Fica como, né, uma entortadinha assim, ó. E aí a gente vai colando e vai dando esse efeito de um cabelo cacheado, um cabelo bem volumoso. Olha. Feito isso, eu fiz algumas vezes, ó, e aí a gente deixou ele bem preenchido. Deixem bem preenchido, tá, pessoal? E agora vamos fazer o chapéu. Para o chapéu, eu vou pegar um volume aqui de papel alumínio, faço uma bolinha, que seria a parte de cima do chapéu, e agora eu venho fazendo a aba, tá, ó?
Venho dobrando, dobrando, dobrando. Lembrando que essa parte aqui a gente fez, né? Essa peça, aliás, a gente fez toda no papel alumínio, né? Então, eu ia completar ela todinha no papel alumínio. Ó, venho aqui, vou medir se o tamanho tá bom pra cabeça, tá de acordo com o que eu queria. E a gente vem novamente com a fita crepe da Tec Bond, unindo toda essa peça, da mesma forma que a gente fez o corpinho da nossa Catrina. A gente deixa bem completinho aí com a fita crepe, para depois a gente vir com a massa de biscuit. Feito isso, ó, completamente já forrado, venho com a cola branca da Tec Bond, vou passar em todo o chapéu, todo o sombreiro da nossa Catrina. Ó, passo com a mão mesmo, faz uma melequinha, depois você lava a mão, gente, tá tudo certo, tá tudo bem. Passo embaixo, passo em cima também, e aí a gente vai passar agora e vai colar a massa aberta. E já colei, tá? Agora, o próximo passo, eu vou colar primeiro o chapéu na cabeça para fazer o acabamento os acabamentos finais. Então, eu colo o chapéu, a massa tá fresca, vou dando o movimento que eu preciso, a envergadura que eu preciso com o papel alumínio. Essa é a hora de deixar a peça do jeito que você quer, tá bom? E aí eu tô deixando ela um pouquinho apoiada para que ela não tombe nesse primeiro momento. E eu vou colar uma renda vermelha, eu vou utilizar a cola de silicone, tá? Poderia ser instantânea? Poderia, mas entra aquele problema de tentar ele passar nos buraquinhos e colar a mão. Então, para mostrar que a cola de silicone, ela também pode performar no biscuit úmido, tá, pessoal? Que era uma dúvida que algumas pessoas tinham e achavam que a cola de silicone não poderia aderir. Ela adere sim, tá? Ela demora um pouquinho mais a secagem, mas ela consegue colar e cola muito bem, por sinal. Então, fica aí a dica também para vocês. Se quiser colar essa parte depois do chapéu completamente seco, eu também aconselho, tá? Mas eu tava numa ansiedade danada para terminar essa peça, que eu fui fazendo tudo numa tacada assim, fenomenal. Ó, eu venho aqui e colo toda a parte e corto o excesso. Feito aqui. Olha como já tá ficando maravilhosa. Agora, massa verde, 2 bolinhas, tamanho de uma azeitona. Abro agora, ó, abro e vou cortar com a tesoura assim, ó. Corto, que seriam as folhinhas que vão estar os detalhes aí. E aperto aqui a pontinha, ó. Ele fica como uma folhagem. E vou fazer isso por 2 vezes. E depois fazer com a massa pink, tá? Igualzinho, uma folhagem pink. Corto, corto, corto com a tesoura. Corto, 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 corto com a tesoura e aperto a pontinha e dou uma envergadinha, aperto a pontinha e ele forma uma folhagem. Fiz também o mesmo passo na cor pink pra gente colar na nossa Catrina que eu já coloquei na base, tá bom? Aí agora ela fica estável. Ó, vou colocar aqui um pouco de cola instantânea e vou colocando as sempre vivas, tá? Que é a mesma florzinha que nós utilizamos para colar na roupinha toda da Catrina. Então, eu venho aqui preenchendo essa parte com a sempre viva. Ó, preencho um tantinho para deixar bem cheinho, tá, pessoal? E agora, a gente vai colar a folhagem. A folhagem poderia estar seca, a minha não tá, como eu falei. Ela fui fazendo numa tacada só, então eu vou pôr um palitinho só para ajudar a segurar. Ele vai manter na posição até a secagem e depois que eu faço, eu retiro esse palito e tampo o buraquinho com a mesma massa vermelha e tá tudo bem, tá? Só para mostrar para vocês. Então, eu colo a folhagem verde e a folhagem pink. Venho aqui, vou colocar mais umas florzinhas, aí eu escolho umas maiorzinhas, mais bonitinhas, pra gente colocar nessa parte aí, para dar um efeito bem lindo no sombreiro da nossa Catrina. Olha, eu gosto bastante desse efeito. E a gente vem agora com as velinhas que a gente fez lá na primeira aulinha, né? Eu vou pintar um pouquinho aquele silicone que já tá super seco, vou pintar com o amarelo e uma piscadinha assim, um negocinho de vermelho, e aí quando ele mescla parece uma chama, tá? Isso a gente vai fazer em todas e aí sim podemos colar
aqui, ó, as velinhas no sombreiro da Catrina, fazendo toda a volta, tá, pessoal? Ó, colo. Vou colar, por isso que eu gosto da massa um pouquinho fresca, porque nesse ponto eu acabo conseguindo afundar um pouquinho a vela na roupa, tá? A vela no sombreiro, que a massa de biscuit tá meio úmida, então eu gosto bastante. Vou fazer aqui na parte de baixo também, ó, posicionando. E vou colocar as velinhas em toda a volta, porque a roupa dela tem esse detalhe. Falta aqui a parte de trás, colando aqui também. E agora eu continuo colando no sombreiro, tá? E eu dou aquela apertadinha, ele dá uma afundadinha no chapéu, porque a massa de biscuit tá ainda úmida, né? E aí eu consigo essa aderência bem completa. Feito isso, colado em toda a lateral, a gente vai colar agora as caveirinhas. Lembra aquele monte de caveirinha que a gente fez minúscula na primeira aula? Então, aí, ó, venho colando na parte de cima, né? Aliás, é a parte de baixo do chapéu, né? Em toda a volta, e colo também nessa parte da frente aí, junto com as sempre vivas. Aí eu vou usando a cola instantânea. Colo aqui, ó. O ideal é uma cola mais gelzinha, porque daí não dá tempo do papel absorver. Ou então a opção, como eu tô mostrando agora para vocês, a própria cola de silicone, que daí ele fica esse gelzinho e eu consigo posicionar a caveirinha, tá? É porque o papel, a cola instantânea, essa florzinha lá acaba absorvendo, não é bem papel, né? Ela é natural seca, ela absorve. Então, aí pode fazer com a cola de silicone também, que fica muito bom. Ela, como eu disse, demora um pouco mais para secar, mas tá tudo certo e fica perfeito. Feito isso, estamos com a peça pronta. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!